sejam bem-vindos ao canal Levando a Sala de Aula para Casa. Nessa videoaula eu vou fazer uma revisão e corrigir algumas questões que não ficaram bem compreendidas na semana passada. Só para vocês se organizar, a apostila vocês precisam completar da página 23 a 30. Vocês respondem diretamente na apostila. Se o espaço for pequeno, está com uma folha do caderno, responde na folha de caderno e depois pega o pedacinho de papel e cola ao lado da atividade. A situação de aprendizagem 1 fala sobre potenciação com o expoente inteiro. Então, o expoente inteiro quer dizer que ele pode ser um expoente tanto positivo quanto negativo e também pode ser um expoente zero. Então, aí, atividade que 1, 2, 3 não teve muitas dificuldades. A dificuldade esteve quando chegou aqui na atividade 1.9. Então, essa atividade aqui, 1.9, eu vou fazer ela. A seguir, resolva as potências e expresse o resultado encontrado na forma fracionária. Então, eu tenho aqui, vou começar pela B. Vou pular A, vou fazer a B. Na letra B, a potência tem a mesma base, que é a base 2. Então, você mantém a base 2 e soma os expoentes. Então, 10 mais 8 dá 18, porque aqui é vezes. 18 tira 6 é 12. Esse aqui é o resultado da potência. Essa é a resposta. Vamos fazer a letra E. A letra E, a base aqui é meio. Então, conserva a base meio e soma os expoentes. Aonde é para somar e tira onde é para tirar. No caso do vezes, então soma. 6 mais 12 dá 18. 18 tira 8 é 10. Meio elevado a 10. Nesse caso, pode deixar assim ou pode deixar a resposta assim também. Meio, se você inverter, fica uma base inteira. Só que daí o expoente fica negativo. 2 elevado a menos 10. Eu vou dar uma pausa para eu apagar aqui para fazer a F. Vamos resolver agora a F. A letra F, que é essa alternativa. É conveniente você não ir resolver 5 vezes 4, 20, 20. Não, você vai aplicar a propriedade. Então, lembra que aqui, esse 5 é 5 elevado a 1. Então, eu tenho aqui 5 elevado a 1, né? Vezes 4. Se eu fatorar o 4, aqui ó, vou fatorar o 4. Ele dá para fatorar e ele vai ter uma base que vai ser base 2, ó, porque 4 dá para dividir por 2, que dá 2, e 2 dividido por 2, que dá 2, que dá 1 aqui, né? Que é 1. Então, quer dizer que 4 equivale a 2 elevado a 2. Então, ficou 5 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2. E isso tudo aqui estava elevado a 2. E o denominador é 5 elevado a 4 vezes 2 elevado a 8. Então, vamos aplicar aqui uma propriedade que chama propriedade de potência. Vou pegar aqui um outro lápis aqui. Então, esse 2, ele vai ser uma potência do 1 elevado a 2. Uma potência de 2 elevado a 2. Então, como que isso daí fica? Você mantém a base 5, mantém o 5 e multiplica os expoentes. 1 vezes 2 vai ficar 2, 5 elevado a 2. Vezes, mantém a base 2, multiplica 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Isso tudo dividido por 5 elevado a 4 vezes 2 elevado a 8. Observe aqui, vou continuar aqui, ó. Observe que o 5 e o 5 é a mesma base. Então, mantém-se a base 5 e tira os expoentes. 2 tira 4 dá menos 2.
vezes. Aqui 2 e 2 é a mesma base. Então, você mantém a base 2, mantém-se a base, e tira os expoentes. 4 tira 8 dá menos 4. Como que eu vou fazer? Aqui é um expoente negativo. Então, toda vez que for expoente negativo, você tem que resolver primeiro essa potência aqui. Então, 5 sobre 1, a hora que eu for resolver o expoente negativo, que é um expoente inteiro, então você inverte aqui, ó, fica 1 sobre 5, aí abre um parênteses, abre e fecha, e isso vai ficar elevado a mais 2, vezes 2 a menos 4, mesma coisa, faz uma fração meio, elevado a mais 4. Agora sim, vamos resolver. 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então vai ficar 1 vezes 1. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Primeiro parênteses eu resolvi. Agora aqui, 1 elevado a 4. Então é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E 2 elevado a 4 vai ser 2, isso aqui eu vou fazer assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. E em cima, 1 vezes 1 é 1. Vamos pôr aqui. E embaixo vai multiplicar tudo. 25 vezes 2, 50. 50 vezes 2, 100. 100 vezes 2, 200. 200 vezes 2 dá 400. Ó, no caso da A, 3 elevado a menos 2, você vai fazer a mesma coisa, né? No caso da D aqui, ó, 1 quarto a menos 2, tem que fazer a mesma coisa, vai inverter aqui a fração, tá? Então, essas duas vocês mesmos fazem. Dá uma pausa. Agora, pessoal, observe essa 2.5. Considere a afirmação. Se A é igual, se A é um número positivo e MN são números naturais diferentes de zero, então A elevado a N sobre N, então agora a potência, o A, a base da potência, está elevada a uma fração. Então agora não é um inteiro que está sendo elevado à potência, está sendo elevado a uma fração. Isso é igual a raiz enésima, raiz N de A elevado a N. Então, note que antes a gente achava que só existia raiz quadrada de um número. Não, existe raiz cúbica de um número, existe raiz quarta de um número, existe raiz décima de um número, existe raiz milésima de um número, quer dizer, existe raiz N de qualquer número, qualquer N, qualquer índice, desde que esse N seja maior que 2, maior ou igual a 2, mas é um N possível para eu ter uma raiz. Veja que os N são números naturais, diferente de zero. Então, vamos agora fazer aqui um exemplo. Que nem aqui na letra A. Aqui, ó. Escreva as potências dadas de modo que ela seja expressa em forma de radical. Então, aqui eu tenho 3 elevado a meio. Eu vou fazer isso aqui ficar na forma de radical. Eu vou usar essa definição aqui, ó. Então, 3 elevado a meio. A base é 3. Então, você faz aqui um radical. O radical. Quem vai dentro do radical? O 3. E é 3. Esse 2 que está embaixo do 1, ele vai aqui em cima. Aqui, ó. Raiz quadrada de 3 elevado a 1. Isso, resumindo, quando é raiz quadrada, não é preciso colocar o 2. E 3 elevado a 1 é 3. Ou seja, alternativa A, item A. 3 elevado a meio é raiz quadrada de 3. Vamos fazer aqui a letra B. Então, a letra B é 4 elevado a 2 terços. Então, você faz um radical. 4, que era base, fica sendo o radical, o radicando. 4, raiz cúbica.
esse 3 que estava embaixo vem em cima, e aqui fica elevado a 2. Pronto, só isso que é para fazer. Vamos fazer aqui 175, raiz cúbica de 175 ao oitavo. Então, você vai fazer assim. A base da potência era 175. Então, radicando aqui vai ficar 175. A raiz é oitava, então aqui tem que pôr um 8. E elevado ao cubo. Então, eu transformei as potências em radical. Por que é importante a gente saber isso? Então, digamos assim que você fez um problema e deu assim um resultado final. Raiz décima de 2. Raiz décima de 2. Aí você quer saber que valor que é esse. Então, você pode pegar isso e transformar o radical num expoente fracionário. Então, fica 2 elevado a 1 décimo. Então, você vai fazer 2 elevado a 1 décimo. Aí, com a ajuda da calculadora, então você vem aqui e pega 2 elevado a 1 décimo. 1 décimo não é igual a 0,1? 0,1. Fecha parênteses. É igual. 2 elevado a 0,1 é 1,07771. Então, esse é o resultado aproximado. Tá bom? Vou dar uma pausa aqui. Daqui a pouco a gente continua. Bom, pessoal, agora eu vou fazer o 3.2. Diz assim, a atividade 3.2. Um professor decidiu apresentar um desafio sobre potência e radical aos estudantes. Foram escolhidos 2 estudantes para participar. Ao primeiro estudante, foi apresentado a seguinte potência, 125 elevado a 2 sextos. E para o segundo foi apresentado o seguinte radical, raiz sexta de 20 elevado a 12. Quais soluções devem ser apresentadas? Então, eu quero saber a solução disso daqui. Não é para escrever em forma, não, é para resolver mesmo. E explique a forma como você efetuou os cálculos. Vamos, então, corrigir isso daqui. Vamos passar a resposta para vocês. Então, eu tenho 125, pegando o primeiro aluno. Então, 125 elevado a 2 sobre 6. Então, aqui a notação está usando um expoente fracionário. 125, eu vou pegar o 2 e o 6 e vou simplificar. 125 elevado. Ó, o 2 dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Ou seja, deu 125 elevado a 1 terço. Isso é igual. Vou pegar o 125, aqui ó, 125, e vou fatorar ele em números primos. Vou fazer uma decomposição desse 125. 125, como termina em 5, ele dá para dividir por 5. 125 dividido por 5 dá 25. Que dividido por 5 dá 5. Que dividido por 5 dá 1. Ou seja, 125 equivale a 5 elevado a 3. Vou substituir então o 125 aqui, ó, vou trocar ele por 5 elevado a 3. 5 elevado a 3, que elevado a 1 terço. 5 elevado a 3, que elevado a 1 terço. Então, eu tenho 5 elevado a 3 elevado a 1 terço. É uma potência de potência. Né? Vocês podem pesquisar o que é potência de potência.
Aí, o que fala que a potência de potência pode fazer? Você pode conservar a base, que é o 5, e multiplicar os expoentes. No caso, o expoente 3 vezes o expoente 1 sobre 3. Isso vai dar igual. Conserva a base e multiplica, então. 3 vezes 1 é 3. Dividido por... Embaixo aqui desse 3 é como se tivesse 1 aqui de baixo. 1 vezes 3 é 3. Isso é igual a 5 elevado a 3 dividido por 3 é 1, que é igual a 5. Então, essa foi a solução que o primeiro aluno deu, ou que ele deveria dar. Agora, com relação à radical, que foi a proposta para o segundo aluno. Então, vamos fazer a segunda agora com o radical. Então, tem aqui raiz sexta de 20 elevado a 12. Então, se eu pegar esse 6 e esse 12 e simplificar, ou seja, na tabuada do 6 e na tabuada do 12, os dois estão na tabuada do 6. Então, aqui eu divido por 6 e aqui eu divido também por 6. Isso vai equivaler a raiz 6 dividido por 6 dá 1. Então, isso vai dar, essa raiz não vai existir mais, porque o índice tem que ser de 2 para cima para existir o radical. Conserva aqui o 20. E 12 dividido por 6 dá 2. Ou seja, 20 elevado a 2 é 20 vezes 20. 20 vezes 20, que equivale 20 vezes 20, 400. Vou dar uma pausa agora, para eu apagar e dar continuidade em seguida. Bom, continuando agora, pessoal, nós vamos estudar uma outra situação de aprendizagem. Já foi estudada, mas eu vou fazer uma revisão, que é atividade 1 sobre combinações. Combinação perfeita. Então, combinação são formas de eu mudar uma cena, mudar um traje de roupa, e quando eu mudo, eu tenho uma outra combinação, tenho um outro cenário. Então, tem aqui, ó, Ana foi a uma loja e comprou 3 blusas. Então, ela comprou 3 blusas, a blusa rosa, branca e azul. E 2 saias, preta e verde. Com as peças de roupas compradas, Ana fez todas as combinações. Então, ela fez todas, ela combinou todas as possibilidades de se vestir. E aí pergunta, né, quais são essas possibilidades? Quais são elas? Então, se eu for fazer quais são, então eu tenho que escrever uma por uma. Então, a resposta está aqui já respondida. Então, ela vai fazer um esquema para responder isso aí. Então, o esquema mais legal assim para você fazer é o diagrama da árvore. O primeiro esquema que a Ana usou para representar essa combinação de roupa chama árvore da possibilidade. E o segundo esquema que Ana é um que ela usou o conjunto. Então, os dois a gente faz assim, ó, saia preta e saia verde. Se for com saia preta, você pode escolher saia preta e blusa branca, ou saia preta e blusa azul, ou saia preta e blusa rosa. Então, com uma saia, você tem 3 possibilidades. Se você mudar a saia, saia verde e blusa branca, saia verde e blusa azul, saia verde e blusa rosa. Então, tem mais 3 possibilidades. Ou seja, você tem 2 vezes 3 possibilidades, que são 2 saias vezes 3 blusa, vezes 3 blusa, dá um total de 6 possibilidades. 6 combinações. Se você for fazer também por conjunto, então você pode pegar, só que daí você abre chaves, ó, e aqui fica saia preta e blusa branca, primeira possibilidade, abre um parênteses, faz saia preta e blusa azul,
saia preta e blusa rosa, fecha aqui o parênteses, né? Saia verde e blusa branca, saia verde e blusa azul, saia verde e blusa rosa. Também vai dar um total de 6 possibilidades.